Então, conforme nós trabalhamos aí na nossa última aula, né? Vamos trabalhar aqui adição e subtração de matrizes. Lembro você, tá bom, que se você por acaso perdeu alguma das nossas aulas, acesse lá o nosso portal, aulaemcasa.am.gov.br, e lá tem os links para nossa playlist no YouTube, e você pode assistir nossas aulas em casa, no conforto do seu lar, tá bom? Vamos lá então verificar as nossas questões de hoje. Muito bem, começando com a questão de número 1, tá bom? Lembrando que você também pode, num portal, baixar nosso material atualizado, tá? A questão de número 1 diz aí que temos uma matriz A, tá? Aí com seus elementos, 4, 1, 6 e menos 2. E uma segunda matriz, chamada aí de I2, que é a matriz identidade de ordem 2. E pergunta qual é a soma dessas duas matrizes. Para quem não está muito ligado, a matriz identidade é aquela desse jeito aqui. Desculpa, acabei de errar. Como é que volta? Vou pegar a borracha aqui. A matriz identidade, na verdade, é assim, tá? Onde a diagonal principal tem os seus elementos iguais a 1 e os demais igual a 0, tá bom? E tem nossas alternativas aí, lembrando que apenas uma delas vai estar correta. Vou deixar um tempinho para vocês analisarem, realizar as operações. Daqui a pouco a gente volta para mais uma interatividade. Até mais! Muito bem, retornamos aí para fazer a nossa interatividade. Temos a participação dos nossos alunos aí no chat público. Vamos ver então ali, ó, Júlia, dizendo que a resposta é a letra A. Júlia, obrigado pela participação. Lembro, tá bom, que vocês também podem colocar aí o nome das escolas de vocês. Ainda agora, no primeiro ano, tivemos muita participação aí de várias escolas aqui do nosso Amazonas, tá bom? Então, quando você for contribuir com a sua resposta, coloque lá também o nome da sua escola, para te mandar um abraço para todo mundo, tá bom? Olha aí também o Jefferson, dizendo que a resposta aí é a letra A. Muito bem, obrigado pela participação.
E também tem aí a Ana Vitória dizendo que a resposta é A. Obrigado, Ana Vitória. Tem mais alguma participação aí? Olha aí a Maria. Maria dizendo que a resposta da questão de número 1 também é a letra A, Escola Estadual Engenheiro Arthur Morim. Obrigado pela participação, um abraço a todos os nossos colegas professores e alunos aí da Escola Arthur Morim. Vamos ver então qual vai ser o nosso gabarito aí dessa questão de número 1, relembrando aí que nós temos que fazer a soma, tá, dessa matriz A, que é uma matriz quadrada de ordem 2, com uma matriz identidade, tá? E a identidade eu coloquei aí na tela para você, ó, tá? Essa aí é a matriz identidade de ordem 2. Então a gente tem que fazer a soma dessas duas matrizes. Vamos lá então fazer? Vamos aproveitar que eu escrevi aqui a matriz identidade e vamos reproduzir aqui a outra matriz, 4, 1, 6 e menos 2, e realizar a soma dessas duas matrizes. Para realizar a soma, a gente tem que somar os elementos que estão na mesma posição, tá? Isso é importantíssimo. Posição 1, 1 na primeira matriz, que é o 4, com 1, 1 lá na outra matriz, que é o 1. Então, 4 mais 1, vou escrever aqui, tá? Depois, 1 somado com 0, 6 somado com 0 e menos 2 somado com 1. Isso vai gerar uma outra matriz, também de ordem 2, quadrada de ordem 2, com os elementos 5, 1, 6 e menos 1. Ok? A gente tem então a nossa resposta e aí a gente vai ver qual é a nossa alternativa correta. Vamos lá então para o nosso gabarito. Muito bem, como bem disseram os nossos alunos aí no nosso chat, né? A resposta correta é a letra A. O resultado dessa adição, dessa soma dessas duas matrizes é essa matriz quadrada aí de ordem 2, onde os elementos são 5, 1, 6 e menos 1, tá bom? Aí na tela para você acompanhar direitinho a soma que a gente fez, né? Porque, claro, a minha letra não ajuda muito, então você pode conferir todos os detalhes dessa questão, tá bom? Vamos seguir em frente, vamos aqui, seguir reto agora com a questão de número 2, acompanhe comigo. Questão de número 2. Agora temos três matrizes, A, B e C, e nós temos uma operação aí para fazer, olha só, A menos B mais C, tá bom? Vou deixar também mais um tempinho para vocês analisarem e daqui a pouco a gente retorna para mais uma interatividade. Até mais!
Muito bem, retornamos mais uma vez para mais uma interatividade. Vi aqui no chat várias respostas, tá bom? Daqui a pouco a gente confere e eu vou dar prioridade aqui, tá bom? Para quem colocou o nome da escola, tá bom? Vários aí colocaram o nome da escola, vamos ler alguns aqui, olha só. O Vinícius disse que é a questão de número 2, a resposta é a letra E. Ele é da Escola Estadual Manuel Severiano Nunes. Grande participação aqui da nossa escola Manuel Severiano Nunes. Um abraço para todos os nossos colegas, professores, amigos e os nossos alunos. Vamos ver então mais uma questão aí, ó, mais uma participação, Vitória, dizendo que também a resposta é a letra E. Ela é da Escola Estadual Cecília Ferreira da Silva. Um forte abraço a todos aí, professores, amigos. Quem mais? Olha só, Bruna Santos, também, questão 2, letra E. Ela é da Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão. Forte abraço a todos os nossos amigos e colegas e também aos alunos. Mais uma aí, ó, Lucas Miguel, também resposta letra A, da questão número 2. Escola Estadual Engenheiro Arthur Soares Amorim. Um abraço aqui também, grande participação dos nossos alunos aí do Arthur Soares Amorim. Obrigado pela participação. Aproveitar esses minutinhos finais aqui da nossa interatividade, vamos ver o gabarito aí da nossa questão. Olha aí, Rui Alencar, questão letra E, o Francisco, obrigado pela participação. Rui Alencar, grandes amigos que eu tenho aí na Escola Estadual Rui Alencar, no Nova Cidade. Um abraço a todos. Vamos lá, vamos rever aí a questão de número 2. Questão de número 2, temos que fazer a subtração, né, de A por B e depois somar com C. No caso dessa subtração aí, ela é simples, né? Então a gente não precisa fazer aí a mudança para a matriz oposta, tá? Vamos fazer aqui a subtração primeiro, ó. 2 menos 1 vai dar 1, 6 menos 6 vai dar 0, 3 menos 2 vai dar 1. Depois disso, somado aí com a matriz C, 0, 4 e 2, vamos ter o resultado disso, a matriz 1, 4 e aqui é menos 2, né? Então vai ser menos 1. 1, 4 e menos 1. Então a resposta correta vai ser letra E, como disseram aí a maioria dos nossos alunos no chat público, tá bom? Vamos ver o nosso gabarito aí, porque minha letra também não ajuda muito, né? Vamos ver aí o nosso gabarito, olha só. Resposta correta, letra E, a matriz 1, 4 e menos 1, depois que a gente realiza aí a subtração e posteriormente a adição com a matriz C. Beleza? Obrigado mais uma vez pela participação, ainda tem mais questão, vamos para a questão de número 3 agora, acompanhe. Questão de número 3, vamos somar essas duas matrizes aí quadradas de ordem 2, bem simples, hein? Vamos deixar um tempinho, porque também temos aí 5 alternativas para essa questão, lembrando que apenas uma delas vai estar correta. Vamos deixar um tempinho para você fazer a operação e daqui a pouco a gente retorna para mais uma interatividade. Até mais.
Muito bem, mais uma vez retornando aqui para a interatividade, vários alunos aí contribuindo com a sua resposta e várias escolas também aqui, né? Pude ler aí no chat agora. Vamos lá então ver algumas participações. Olha só, Adriano diz que a resposta aí da questão 3 é a letra C. Ele é da escola Maria Isabel Desterro Silva. Obrigado pela participação então. Um abraço aí a todos da escola Maria Isabel. Quem mais está participando aí da Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré? Carlos Eduardo também diz que a resposta da questão 3 é a letra C. Obrigado aí pela contribuição. Um abraço aos nossos colegas aí da Escola Nossa Senhora de Nazaré. Quem mais? Samuel Benchimol, a Escola Estadual, professor Samuel Benchimol. Grande abraço aos nossos amigos aí do Samuel Benchimol. Questão 3, letra C. Essa é a resposta do Wesley. Obrigado, Wesley, pela participação. Mais alguém? Olha aí, o Sol de Lucena, estava assistindo falta aqui do pessoal do Sol de Lucena. O Moisés também diz que a resposta é a letra C. Obrigado pela sua contribuição. Tá faltando mais participação? Tá bom? Olha só, quem mais? Olha aí, Ângelo Ramazotti também, grande participação aqui dos nossos alunos do Ângelo Ramazotti, também letra C, a resposta do Tiago. Obrigado, vamos para mais um gabarito, acompanhe comigo, olha só. Questão de número 3, vi gente dizendo que estava bem fácil, e é fácil mesmo, né? A soma dessas matrizes quadradas, dá para fazer aqui mesmo, ó. Só botar aqui para o lado o sinal de igualdade, ó. Lembrando que eu tenho que somar cada elemento, né, correspondente nas posições. Então, o 2 eu vou somar com o 5, isso vai dar 7. O 1 vai somar com esse outro 1, isso vai dar 2. O 2 vai somar com o da mesma posição, que no caso é o 1, 2 mais 1, 3. E o 4, né, da mesma posição, 4 mais 3, 7. Olha o nosso resultado aqui. Uma outra matriz quadrada de ordem 2, com os elementos 7, 2, 3 e 7. Vamos para o nosso gabarito, vamos mostrar aí. Resposta correta, e qual é? Bem disseram os nossos alunos, letra C. Matriz 7, 2, 3, 7, quadrada de ordem 2. Olha aí, depois de realizar a soma, né, com os elementos correspondentes, claro, com toda essa cautela, você chega a este resultado. Obrigado mais uma vez pela participação das nossas turmas, tá bom? Lembrando que eu estou dando prioridade para quem coloca o nome da escola, hein? Vamos para mais uma questão, acompanha aí a questão de número 4. Questão de número 4, olha só, matriz D. Essa matriz já é uma quadrada de ordem 3. A matriz é também quadrada de ordem 3. Vocês vão realizar a soma de D mais E, tá bom? Mais uma vez temos 5 alternativas. Vamos deixar um tempinho aí para vocês capricharem. E daqui a pouco a gente retorna para mais uma interatividade. Até mais!
Muito bem, chegou o momento, hein? Interatividade, mais uma vez, grande participação das nossas turmas, dos nossos alunos, várias escolas, tem tantas escolas aí que eu até me perdi nos nomes. Vamos ver algumas aí das participações. Olha só, o Diego dizendo que a resposta correta da 4 é a letra E. Ele é lá do Petrônio Portela. Um abraço aos colegas do Petrônio Portela. Estava sentindo falta da participação de vocês aqui, hein? Vamos para mais uma resposta. Quem mais está participando aí? Olha aí, a Aline, lá do Rui Alencar, Nova Cidade. Um abraço aí aos meus amigos, colegas, os nossos queridos alunos também aí do Rui Alencar. Já contribuiu muito lá com o Gipra, que é demais, é sensacional. Vamos lá ver mais respostas. Tiago também dizendo que a resposta é a letra E. Ângelo Ramazotti, obrigado pela participação. Um abraço também aos nossos colegas aí do Ângelo Ramazotti, escola tradicionalíssima aqui de Manaus. Quem mais? Diego, outro Diego do Petrônio Portela, dizendo aí que questão 4, letra E. Tem mais participação? Vamos ver quem mais. Escola Estadual Tiradentes, no Petrópolis. Aí, ó. Luísa Dayana, também resposta E da questão 4. Obrigado pela participação. Bom, não deu para contribuir, não deu para falar o nome de todos, né? Mas ainda tem tempo para a gente ver aqui a nossa correção da questão de número 4. Essa já é uma questão que envolve matriz de ordem 3, né? Quadrada de ordem 3. Realizar a soma dessas duas matrizes segue a mesma regra, tá? Cada elemento na sua posição soma com o elemento correspondente lá na outra matriz. Então, a matriz resultante aqui dessa soma, né? Vai ser uma matriz também quadrada de ordem 3. 1 mais 6, 7. 5 mais 1, 6. 2 mais 3, 5. Menos 1 somado com menos 1, isso vai dar menos 2. 0 somado com 1, isso vai dar 1. 1 somado com 2, isso vai dar 3. 3 somado com 4 vai dar 7. 2 somado com 1 vai dar 3. E finalmente 4 somado com 7 vai dar 7. Olha só a nossa matriz resultante aí, também quadrada de ordem 3. Vamos ver qual vai ser a nossa alternativa correta? Mostra aí o gabarito para a gente ver. Olha aí, a resposta correta. Como praticamente 100% da resposta do nosso chat disseram aí que a resposta correta é a matriz da letra E. Ok? Olha aí, então, mesmo procedimento. Fazemos a adição das matrizes, somando os elementos correspondentes. Isso gera, então, essa nossa resposta, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até mais. Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, eu sou a professora Joyce Martins e este é o nosso Exercitando de Língua Portuguesa, no qual nós iremos praticar questões relacionadas ao último conteúdo estudado por nós, que no caso foi, olhem aí, falamos sobre os pronomes. Em especial, nós falamos sobre os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. E também explicitamos para vocês a diferença entre os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos, tá bom? Então, agora é hora de exercitar sobre esse conteúdo. Vamos às nossas questões. Temos aí um breve texto e a respeito deste texto temos a nossa questão, né? Aí está o comando, que é um comando um pouquinho extenso,
e na sequência as alternativas, uma delas para ser marcada, tá bom? Bom trabalho para vocês, estarei acompanhando lá no chat, daqui a pouco a gente retorna para interagir, tá bom? Até mais! Muito bem, então retornamos para essa nossa primeira conversa, né, baseada nessa primeira questão. E aí, vamos ver o que vocês estão compartilhando conosco lá no nosso chat. Vamos observar as respostas que vocês estão trazendo para nós. Então, o Jefferson disse que nessa primeira questão devemos marcar a alternativa E. Muito obrigada pela sua participação, Jefferson. Vamos ver outro colega? Moisés. O Moisés concorda, ele também vai marcar a alternativa E para essa questão. Obrigada. O Cauã Vitor colocou letra E, eu acho. Então, parece que estamos tendo aí uma unanimidade no chat. Letra E, a mais marcada. Obrigada pela participação de vocês. A Andriele também disse alternativa E. Muito obrigada, Andriele, pela sua participação. Todos os que responderam. Então, vamos à leitura do texto e depois à questão e vamos verificar se é letra E mesmo, tá bom? Diz o seguinte a questão: 2 amigos em preparação para uma prova de velocidade conversam. Vamos massacrá-los? Vamos arrasar eles. Aí responde, né?
Vamos, mas antes vamos acertar o pronome. Percebam então que são dois amigos, né? Um amigo diz essas duas falas e esta outra fala aqui do meio é dita por um outro amigo, né? E aí a gente tem o seguinte, pergunta: o humor textual decorre da reação de um dos amigos com relação ao uso do pronome pessoal reto, em vez do pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois. Então vamos ao seguinte, a gente aprendeu que os pronomes pessoais, de um modo geral, eles nos auxiliam ao quê? A indicar as pessoas do discurso, né? Os pronomes pessoais retos, eles irão fazer a função de sujeito dentro da oração. E os pronomes oblíquos, eles aparecem para ocupar a função de objeto ou complemento verbal, tá bom? Objeto direto, objeto indireto. Mas nas duas situações eles estão indicando as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa do plural e do singular, tá bom? E aí, o que acontece aqui? Nós temos que o primeiro amigo que fala diz massacrar-los. Esta contração los é justamente o complemento deste verbo. Então, aqui está ok. Eu tenho o pronome oblíquo na função de complemento. Aqui, quando o outro amigo responde, vamos arrasar eles. O que a gente acontece? A gente tem essa forma de pronome aqui, complementando o verbo arrasar. Acontece que esse pronome aqui é um pronome pessoal reto. Pronome pessoal reto não deve, dentro do padrão formal da língua, fazer o quê? Ocupar a função de objeto, a função de complemento verbal. Ele deveria também dizer, pelo padrão formal da língua, vamos arrasá-los. Por isso que o colega dele acaba dizendo, calma, antes vamos acertar esse pronome. Então, é justamente o que diz o nosso comando. O humor textual decorre da reação de um dos amigos com relação ao uso do pronome pessoal reto em vez do pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois. Então, vocês disseram para mim que seria aí, letra E, apresenta a dupla marcação do sujeito? Não, a gente viu, na verdade, que os pronomes em questão ali, eles estão justamente indicando aí a função do objeto. Entretanto, um utiliza adequadamente o pronome oblíquo e o outro utiliza inadequadamente o pronome reto para essa função de complemento, tá bom? Então, gente, deveríamos marcar a alternativa B, porque contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Eu expliquei para vocês direitinho, passo a passo, né? Os dois amigos deveriam utilizar pronome pessoal oblíquo naquela função ali de complemento. Um utilizou e o outro não, tá bom? Então, por isso que há essa contrariedade. O que utilizou errado, vamos dizer assim, de acordo com o padrão formal da língua, utilizou um pronome que deveria estar na função de sujeito e não de objeto. Por isso, letra B, que é o que diz o nosso gabarito aqui. Olha aí, letra B, contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Não é dupla marcação de sujeito, tá? Porque nós estamos aí nos referindo com esses pronomes sempre aos objetos, sempre aos complementos verbais, ok? Vamos adiante, então? Agora a gente tem outra questão, outro texto, e aí vocês vão ler com calma e na sequência responder o que nós estamos aí propondo com essa questão, tá bom? Bom trabalho, a gente volta daqui a pouco novamente.
Retornamos agora com a resposta, ou melhor, vamos primeiro compartilhar as respostas de vocês para essa questão, né, questão número 2 do nosso Exercitando, e na sequência o nosso comentário, considerando o que vocês trouxeram para nós de resposta, tá bom? Então, vamos começar com a Luísa. A Luísa diz para nós que na questão 2, a alternativa correta é a letra D. Muito obrigada, Luísa, pela sua participação. Vamos adiante, vamos ver o que agora o Leandro lá da Escola Manuel Severiano Nunes, diz para nós que realmente ele concorda com a Luísa. É a letra D para marcar aqui na questão 2. Obrigada, Leandro. Vamos em frente agora, o Marcos, lá da Escola Ruth Prestes Gonçalves. O Marcos marca a letra D também. Temos uma unanimidade entre os nossos alunos, os nossos colegas aí no chat. Obrigada pela participação de vocês. Essa questão, ela era um pouco diferente, por quê? Porque explora um outro aspecto do pronome, que é a questão da referenciação, da possibilidade de retomar elementos ditos anteriormente no texto sem fazer repetições de palavras, repetições de termos, porque com os pronomes a gente pode substituir nomes e aí, nesse processo, fazer referência, ok? Vamos então agora ler o texto. Fazer 70 anos. Fazer 70 anos não é simples. A vida exige, para o conseguirmos, perdas e perdas no íntimo do ser, como em volta do ser mil outras perdas. Ó José Carlos, irmão em Escorpião, nós o conseguimos e sorrimos de uma vitória comprada por que preço? Quem jamais o saberia? E aí, a pergunta, né, o comando da questão diz o seguinte, o pronome o, né, pronomezinho oblíquo o, nos versos, a vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos, garante a progressão textual temática e o encadeamento textual, recuperando qual segmento, né? Aí aqui a gente tem as opções para marcar. Vamos retomar o texto então. Olha aí, fazer 70 anos não é simples. A vida exige para o conseguirmos. O que é esse o? Para conseguir o quê? É justamente com esse pronome oblíquo, eu retomo a informação dita lá no verso anterior. Conseguir o quê? Fazer 70 anos. Olha aí a nossa resposta. Mais adiante, ele diz, nós o conseguimos. O que foi que nós conseguimos aqui com este o? Novamente, retomando o que foi dito aqui no primeiro verso. Nós conseguimos fazer 70 anos, nós o conseguimos. Percebam que aí com isto, o texto vai fazendo a progressão temática, o texto vai evoluindo sem fazer repetição de segmento. Então, de fato, nós vamos marcar a alternativa D, como vocês bem disseram, fazer 70 anos. Obrigada pela participação de todos. E agora a gente segue em frente com mais questões do Exercitando. Agora na questão 3, nós temos aí frases, né, que vocês irão complementar com o pronome adequado e na sequência marcar a alternativa que tem a sequência mais adequada para esses espaços em branco aí, tá bom? Bom trabalho novamente e a gente volta daqui a pouco.
Muito bem, retornamos para conversarmos sobre essa questão de número 3, que aí estava. A gente tinha frases com espaços em branco e vocês iriam completar aí com o adequado pronome, né? Pronome pessoal reto ou oblíquo, de acordo com cada situação, tá bom? Então vamos acompanhar agora as respostas de vocês. O Cid disse para nós que a resposta correta, a sequência correta está lá na alternativa E. Muito obrigada, Cid, pela sua participação. Vamos adiante. O Francisco, lá da Escola Rui Alencar, concorda. Ele também marca letra E para a alternativa já, para a questão número 3. Muito obrigada, Francisco, pela sua participação. Será que tem mais gente concordando ou de repente discordando? Porque é possível, a gente está aqui para debater e aprender sempre. O Levi também concorda. Marca a alternativa E para a questão 3. Muito obrigada, Levi, pela sua participação e pelos demais alunos que estão lá no chat, colocando também as suas respostas, tá bom? Há professores lá acompanhando vocês. Certo? Então agora vamos às nossas frases e vamos observar cada uma delas. Olhem aí. A primeira diz o seguinte: quando saíres, avisa-nos que iremos, e aí o espaço. Prestem atenção no seguinte, quando a gente diz quando saíres, ora, quem é o sujeito deste verbo aqui? É um sujeito oculto. Tu. Né? A gente consegue identificá-lo pela terminação verbal. Não está escrito na frase expressamente, mas está implícito aí e é reconhecido pela terminação verbal. Então, quando tu saíres, avisa-nos que iremos. Aí, das alternativas possíveis que a gente tem aqui, iremos contigo. O contigo é um oblíquo de segunda pessoa, então caberia aí. Com você, bom, por uma questão normativa, quando a gente está utilizando a segunda pessoa com o pronome tu, o ideal é que a gente permaneça dessa forma, tá? Então, nesse caso aqui, deveríamos evitar o com você. E o consigo não é o pronome para a segunda pessoa, tá bom? Não vai ser. Então, dessa primeira opção, realmente, a gente vai com o contigo. Seguindo com a questão, meu pai deu um livro para ler, né? E aí a gente tem o espaço em branco. Aqui, nós devemos utilizar o pronome eu. Mas, professora, e a preposição aqui? Eu não deveria usar um pronome oblíquo? Eu não deveria usar um pronome oblíquo tônico nessa situação? Bem, olhem aqui. Eu estou conjugando esse verbo aqui. E no caso de conjugar verbos, a gente vai usar na conjugação os pronomes pessoais, tá bom? Os pessoais do caso reto, nesse caso aqui, tá bom? Então, por isso eu vou utilizar o eu, tá? Então, para eu ler. Seguindo adiante, não se oponha entre, tracinho, tracinho, e ela. Bom, aqui sim, eu tenho a preposição, eu tenho o verbo por, né? Não se ponha entre alguém e ela aí, né? E aí eu preciso complementar este verbo que aí está, com um pronome adequado. E se é complemento, e se tem a preposição antes desse pronome que eu vou usar como complemento, então eu vou para os pronomes oblíquos tônicos. Então vai ser entre mim e ela. E para finalizar, mandou um recado para você e o recado vem para mim. Ok? Então, dito tudo isso, onde eu tenho essa sequência? É justamente na alternativa E, conforme vocês bem indicaram para nós, tá bom? Letra E é o nosso gabarito, tá certo? Muito obrigada pela participação novamente. Sigamos agora com a nossa última questão deste momento ainda sobre os nossos pronomes, tá bom? Bom trabalho, a gente volta daqui a pouco.
Então, retornamos para finalizarmos este nosso exercitando com a última questão e vamos começar pelas respostas de vocês. Vamos ver o que vocês compartilharam conosco lá no nosso chat. A Luísa marcou para nós a letra C, lá na questão 4. Muito obrigada, Luísa. Vamos ver se outros concordam ou discordam. O Lucas, lá da escola Arthur Amorim, também disse para nós que é letra C. Obrigada, Lucas, pela sua participação. A Sara concorda, também marca a letra C. Sigamos adiante, a gente tem mais gente comentando e compartilhando conosco. A Bruna concorda, também marca a letra C. E o Francis José, também marca para nós letra C. Então, vocês concordam em unanimidade aí no nosso chat, então vamos ao nosso comentário para verificar essa questão, tá bom? Olhem aí, diz o seguinte: se é para, espaço, né, dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre, e aí a gente finaliza. Aqui a gente já começa com o eu. Eu, pronome pessoal, por conta da presença do verbo aqui, este pronome aqui está conjugando este verbo, então a gente vai utilizar eu, tá? E aí, na sequência, lá no final, a gente vai precisar complementar esta forma verbal, né? Dará, este complemento. E aí, este complemento vai contar aí com a presença da preposição aqui. Vou usar complementos com pronomes e esses pronomes estão antecedidos pela preposição. Lembrando que se é complemento, são pronomes oblíquos, tá bom? E aí, se eu uso preposição com esses pronomes oblíquos, então eu preciso usar os pronomes oblíquos tônicos, tá bom? E aí, nesse caso, a gente vai para entre mim e ti, ok? Então, de fato, iremos marcar aí a alternativa C, conforme vocês bem disseram no nosso chat.